nessa naturalização do fascismo, o nosso querido Kim Kataguiri publicou uma foto inacreditável hoje da nova premier japonesa, que se chama Sanae Takaishi. Ela foi eleita esses dias com um discurso conservador firme, tá, em defesa da soberania japonesa, e prometeu revogar o artigo 9 da Constituição, que proíbe o país de ter forças armadas, devido a um tratado firme no pós-Segunda Guerra Mundial. O Japão se vê cada vez mais ameaçado pela China e por sua ação expansionista, que inclui a promessa de anexar Taiwan, que representaria uma ameaça direta e gigantesca ao território japonês. Observação: a Constituição japonesa jamais foi emendada, e o fato de a população apoiar uma mudança dessas condições revela que o mundo caminha para um cenário inevitável de uma grande guerra, diz aqui o Kataguiri. Essa bandeirinha aqui, você sabe o que é, certo, Aruera? É a bandeira do Japão Imperial. Isso aí é a mesma bandeira do sul dos Estados Unidos. É a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. É sinal de fascista. Isso. Essa mulher é nacionalista, ela é xenófoba e está ameaçando, inclusive, os imigrantes brasileiros lá no Japão de caçá-los e expulsá-los. O Kataguiri está botando uma bandeira que é associada à bandeira nazista. E que teve um episódio recente em que tem uma entidade aqui japonesa que colocou essa bandeira imperialista e acabou criando uma celeuma, não sem razão, claro. Eu vou botar um videozinho interessante de alguns descendentes de japoneses brasileiros falando sobre o problema de você postar essa bandeira aí. Vamos lá. E não usar a bandeira imperialista japonesa. Em agosto, o Bunkyo e o Consulado-Geral do Japão em São Paulo publicaram imagens da Marinha Japonesa no Instagram. E o que mais chamou atenção foi essa bandeira. Mas por que ela é tão problemática? Tudo começou em 1870, quando ela se tornou oficialmente a bandeira do Exército Imperial do Japão. Em 1874, se tornou a bandeira de guerra do Império Japonês. E em 1899, passou a ser a bandeira da Marinha Japonesa. Conhecida como bandeira do sol nascente, ela marca uma época em que o Japão imperialista cometeu inúmeros crimes de guerra e contra a humanidade. Começando pelo próprio arquipélago, com o roubo das terras indígenas dos povos Ainu, atual Hokkaido, e o Tinancho, atual Okinawa. Depois, com a colonização de Taiwan, colonização da Coreia, massacre de Nanquim, e invasões em praticamente todo o leste e sudeste asiático. Com imposição cultural, trabalho forçado, escravização sexual de meninas e mulheres, as chamadas mulheres de conforto, experimentos humanos e uso de armas químicas e biológicas contra civis. Até hoje, as vítimas aguardam um pedido de desculpas do Japão por todos esses abusos. A bandeira do sol nascente, portanto, simboliza a violência, opressão, sofrimento e o negacionismo histórico de um período que não deve ser relativizado e muito menos esquecido. O seu uso, ainda normalizado pelas Forças de Autodefesa Marítima do Japão, reproduzido pelo Bunkyo e pelo Consulado-Geral do Japão em São Paulo, é um desrespeito aos povos colonizados e às memórias das vítimas, seus familiares e descendentes. Tanto no leste e sudeste asiático, quanto na diáspora amarela, no Brasil e nas Américas como um todo. O jornal coreano Bom Dia News chegou a noticiar repudiando a publicação feita pelo Bunkyo. E esse repúdio não é de hoje. Há anos a bandeira é contestada. Em 2020, nas Olimpíadas de Tóquio, chegou a rolar um movimento pedindo a proibição da bandeira imperial nos Jogos. Nosso objetivo aqui é conscientizar vocês sobre a bandeira fascista do imperialismo japonês e evitar que a história se repita. Já que em protestos recentes, anti-imigração no Japão, ela estava presente. O uso contínuo dessa bandeira, junto com a postura de silêncio e exclusão de comentários críticos à bandeira imperialista nas postagens do Bunkyo e do Consulado do Japão, são formas de apagar a violência e perpetuar a ignorância histórica. Muito bom, muito bom. É muito bem feito, inclusive, e muito adequado, porque isso não é só do Japão. A gente vê no sul, nos Estados Unidos, a gente vê na Alemanha, a gente vê que os fascistas estão reescrevendo a história, dizendo o seguinte: quer saber? Não tenho mais vergonha de ser fascista. Eu agora tenho orgulho de ser fascista. Essa é uma ideia que está correndo e que ganha adeptos, porque o sujeito que... Aquele negócio, de novo, o meu amigo sociólogo português. A maladie, essa doença social que o capitalismo causa, ela deixa uma insatisfação gigantesca nas pessoas. Os problemas físicos, reais, econômicos, sociais que o capitalismo causa, dão um desconforto, porque a Europa
cheia de imigrantes, os Estados Unidos cheios de imigrantes, porque esses países foram imperialistas até os cabelinhos durante centenas. O Japão, que acusa a China de expansionista, a China não se interessa em expansão. O Japão, sim, foi imperialista pra caramba, invadiu todo mundo que pôde e eliminou. A China é cheia de problemas com minorias também, mas a China não é imperialista, apesar de ser um império. As pessoas aderiram. Os invasores da China viraram chineses, mas o Japão era imperialista. Então, o Japão, a Itália, a Alemanha, os Estados Unidos estão voltando às suas piores origens, as piores possíveis. A parte do extermínio, do genocídio, a do fascismo, a da exclusão do outro, a da raça pura. Tudo que você pode imaginar de absurdo está sendo mais do que normalizado. Está sendo considerado o outro lado, Kiko e Pedro. Não é outro lado. O fascismo não é o outro lado. Não tem outro lado. Claro que não tem outro lado. Vamos ouvir o Hitler. O que ele acha? Que isso? Vamos ouvir o Marcolo. Cacete, que é isso? Não dá, né? Isso não é possível mais, mas vai ser uma coisa cada vez mais presente. Então, já previno vocês, jovens, viu, Pedro? Você que é menino aí, rapaz, vocês vão ter um baita trabalho aí pela frente, porque isso não vai diminuir mesmo. Não vai. Isso vai aumentar um pouco. Eu acho que ainda piora antes de melhorar. Porque a queda de braço que a gente está levando, a gente conversa sempre sobre isso, ela está mais ou menos estacionada. E aqui no Brasil, digamos que a gente está um pouco mais avançado, está melhor para o nosso lado, a gente puxou um pouco mais aqui. Mas tem lugar que está pior e tem lugar muito importante, como os Estados Unidos. Cada vez que eu penso na queda dos Estados Unidos, me dá um certo calafrio. Eu quero isso, mas sei também que a maneira de cair pode ser desastrosa para o planeta. Pode ser desastrosa para o planeta. Pode, é verdade. Por exemplo, com algo que está na manchete do Washington Post, uma guerra na Venezuela. Enquanto isso, o Kim Kataguiri e outros começam a tentar resgatar símbolos de uma resistência ao comunismo. Só que eles são nazistas. O símbolo deles vão resgatar o sigma do integralismo? Será que é isso? Então, pois é. Vou começar a botar o Kataguiri usando braçadeira de sigma, assim. Vamos resgatar nossos velhos símbolos. Aliás, uma coleção de braçadeiras, né? Sigma, a cruz gamada, a bandeira imperial japonesa, a bandeira do sul dos Estados Unidos, uma coleção de braçadeiras aqui. O fascista moderno, moda para o fascista moderno. Pois é, exatamente. O Kim Kataguiri é esse sujeitinho aqui, vamos lembrar, né? Sujeitinho pernóstico aqui. Nazismo? Acho. Horroroso. Vamos lá, olha. Ao pesado Você acha que é errado nisso. a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Aroeira, o MBL, o Kataguiri, eles são bolsonaristas de banho tomado, no final das contas. Não são moderados. O Partido Novo. E nada de moderado. É a mesma substância, né? É a mesma substância. É que o Bolsonaro é grosso. Feito a Lúcia Veríssimo fala grosso, feito um gaúcho de fronteira, aquele negocinho. Então, ele acrescia a tudo isso, a esse fascismo básico, o fato de conversar com o povão. Ele é um comunicador. Conversa direto com a alma dessas pessoas. O Kim Kataguiri conversa com aquele menino pedante, relativamente medíocre dentro da escola, que apanha dos dois lados. Apanha dos descolados, apanha dos bullies. Assim, é um recalque. O MBL me parece aquele menininho todo bem vestido. Com licença, posso falar 5 minutos com você sobre fascismo? Vestido de cor-de-rosa, né? Posso falar 5 minutos com você sobre o fascismo? Ele para mim, assim, eles se elegeram nessa onda do Bolsonaro. Mas eu acho que parte desse pessoal desaparece, vai submergir. À medida que o Centrão, não vou dizer recupera o seu juízo, mas à medida que o Centrão perceber como esses caras são danosos para os negócios, né? Porque, pensa bem, foram eles que provocaram, os ideológicos, a extrema-direita, que provocou tudo que é tipo de má imagem que o Congresso acumulou nos últimos tempos, foi porque embarcaram na onda desses caras, embarcaram nos projetos desses caras.
Conto com isso. E conto também com uma coisa que é uma novidade. Daqui a pouquinho vou ter que sair, mas uma coisa que é uma novidade. A gente tem conversado muito, todos os programas onde eu participo, sobre melhorar a cara do Congresso, sobre preocupar um pouco mais, sobre ter estratégias para se eleger um Congresso um pouco melhor. Eu acho que já é um bom começo. A primeira coisa para se resolver um problema, a primeira coisa é equacionar o problema. Finalmente, nós percebemos o mal que um Congresso absolutamente tomado, infestado é a palavra, absolutamente infestado pela direita, extrema-direita, pode causar para o país. E olha, o Congresso tem atrapalhado dois poderes trabalhando mais ou menos em conjunto, o Executivo e o Judiciário. Numa rara ocasião em que o Judiciário também está mais ou menos do nosso lado. E assim mesmo, a dificuldade de segurar esses caras. Ou Casa Poderosa. Então, acho uma novidade boa no campo da esquerda começar a entender o problemão que é o Congresso. Vamos ver se isso ajuda, né?